Olá, pessoal. Meu nome é Dayana Junger e eu sou professora voluntária de matemática aqui no Solidário. Bom, a aula de hoje é sobre equação da circunferência. Esta aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, ou seja, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a equação reduzida da circunferência e resolver exercícios sobre o assunto. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a forma geral dessas equações e continuaremos praticando. Bom, vocês podem ver aqui no meu sumário que eu coloquei um desafio. O desafio não é nada muito difícil, nada impossível de ser resolvido. É um momento em que você, estudante, vai pausar a tela e vai tentar resolver o problema sozinho e depois a gente vai resolver junto, ok? É, e no finalzinho eu coloquei as referências, né, que são todas as fontes que eu utilizei para montar o meu trabalho. Bom, e é isso. Vamos começar? Vamos começar a falar sobre equação reduzida da circunferência? Beleza, pessoal. Eu quero primeiramente que vocês observem a circunferência no plano cartesiano. Olhem bem para essa circunferência. Essa circunferência ela tem um raio, ela tem diâmetro, ela tem todos aqueles elementos que compõem uma circunferência, certo? Nesse caso, o centro da minha circunferência é x de c, y de c. E aí eu vou escolher um ponto qualquer ali dentro da minha circunferência, né? Aqui, onde está em vermelho. Escolhi o ponto P, aleatório. Por quê? Escolhi esse ponto P porque esse ponto P vai me facilitar na hora de fazer a parte da demonstração dessa equação para vocês, ok? E como eu escolhi o ponto P de coordenadas x e y, eu vou obter um ponto A, que vai ter coordenadas x de c e y. É um terceiro ponto, só para a gente formar o nosso triângulo retângulo, certo? E a gente vê que o ACP, ele é retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem dois ângulos agudos e um ângulo de 90 graus, ok? CP é igual a R, onde R a gente chama de raio da circunferência. AC tem medida y menos YC. AP tem medida x menos x de c. Distância entre dois pontos, certo? Então, se nós temos um triângulo retângulo, ora, faz sentido que em um triângulo retângulo nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Nesse caso, os nossos catetos são AC e AP. E a nossa hipotenusa é CP. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo ACP, nós vamos ter AP ao quadrado mais AC ao quadrado igual a CP ao quadrado. Então, substituindo pelo que eu trouxe lá em cima, x menos xc ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado igual ao r ao quadrado. Pronto. Essa é a nossa equação reduzida da circunferência. Por que eu falo equação reduzida? Porque olhando para essa equação, você vai deduzir rapidamente o centro e o raio da sua circunferência. Nesse caso, o centro é x de c e y de c, e o raio é r. E aqui, o x e o y, eles são pontos, aliás, eles são coordenadas do ponto P. Como eu disse, o ponto P, um ponto aleatório
da sua circunferência, beleza? Bom, então vamos praticar, vamos começar a trabalhar nos nossos exemplos. O exemplo 1, ele diz o seguinte: apresente as coordenadas do centro e o raio da circunferência a seguir. Lambda, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 6. Vocês percebem que lá na demonstração eu coloquei o lambda, dessa vez eu trouxe o lambda de novo. Por quê? Porque quando a gente fala de circunferência, quando a gente quer nomear essa circunferência, que fica bastante fácil de dar nomes a diferentes circunferências, quando você está trabalhando com muitas juntas em problemas, em outros tipos de problemas que vocês vão ver lá na frente, como interseção de circunferências, é útil você ter algo que nomeie essas circunferências. Na matemática, a gente usa as letras gregas, o lambda, o alfa, o beta, o gama, entre outras letras, ok? Mas dessa vez eu escolhi o lambda, até porque é uma letra bastante usada nos problemas de equação da circunferência que vocês vão ver. Nesse caso, eu tenho uma circunferência que ela é dita uma circunferência não centrada na origem. Por que ela não é centrada na origem? Porque quando uma circunferência centrada na origem, ela é da forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao r ao quadrado. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que em uma circunferência centrada na origem, o centro da sua circunferência é o ponto 0, 0. Então, se essa circunferência que vocês estão olhando aqui, se ela fosse centrada na origem, aonde está menos 1 e menos 2 seria menos 0 e menos 0, certo? Não existe circunferência de raio nulo. Ou seja, se em algum problema vocês olharem e disserem para vocês, uma circunferência r ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0 ao quadrado. Pode esquecer que essa opção está errada, porque o raio da circunferência ele é sempre positivo. Nesse caso, seria raiz de 6 o raio. Okay? Mas, dando um spoiler um pouquinho para vocês, só para a gente começar a aquecer a nossa aula, certo? Nesse caso, eu quero as coordenadas do centro e o raio dessa circunferência, beleza? Então, o que eu vou fazer? Se eu não me lembrar de toda essa teoria que eu estou apresentando aqui na aula para vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar separadamente para cada termo. X menos 1 ao quadrado e para o y menos 2 ao quadrado, beleza? E nós vamos nos perguntar, para que valor de x menos 1 ao quadrado é igual a 0? A única possibilidade disso ser verdade é para o x igual a 1. Então, o x de c, ou seja, a coordenada x do centro da circunferência, é 1, beleza? E agora, para o y menos 2 ao quadrado, para isso ser 0, a única possibilidade que você tem para o valor de y é que o y seja igual a 2. Então, a coordenada y do centro da sua circunferência é igual a 2. E daí que o centro vai ter coordenadas x de c, y de c, igual a c, 1 e 2, que era o que a gente estava procurando. Agora, para o raio, nesse caso, nós vamos olhar melhor
para o 6. O 6, ele é o raio. O raio, que aqui eu vou colocar como r² igual a 6. Só para vocês verem o que vai acontecer. Se r² é igual a 6, então r² é igual a raiz de 6 ao quadrado. Por que eu coloquei essa raiz? Porque eu não consigo escrever o 6 como o produto de dois números, como, por exemplo, no 9, você consegue escrever o 9 como o produto do 3 vezes 3. E o 4 como o produto de 2 vezes 2. Quando isso não é possível, você vai trabalhar com raízes. Nesse caso, raiz de 6 vezes raiz de 6 é igual a 6, certo? E aqui eu coloquei que o R é igual a mais ou menos raiz de 6. Por quê, pessoal? Porque eu elevei os dois lados da minha equação anteriormente ao quadrado. Ao quadrado, não. Eu calculei a raiz nos dois lados, certo? Então, por isso que eu tenho R igual a mais ou menos raiz de 6. Então, R é igual a raiz de 6 para R positivo. Como eu disse para vocês, o raio nunca é nulo, ele é sempre um valor maior do que zero, certo? Então, aqui vocês podem eventualmente colocar o mais ou menos ou não. Fica ao gosto de vocês. Eu coloco para sempre indicar essa observação para os alunos. Bom, o exemplo 2, ele é um pouquinho diferente, né? Ele quer que você escreva a equação reduzida da circunferência de raio igual a 1 e centro 5 e menos 5. Então, nesse caso, ele deu o valor do raio para vocês e deu o valor do centro, 5 e menos 5, ok? Então, para você resolver essa questão, para você encontrar a equação procurada, basta você lembrar da forma da equação reduzida, né? Que tem a seguinte forma: lambda x menos x de c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado igual ao r ao quadrado. Substituindo os pontos que eu tenho, os pontos do centro na minha equação, eu vou ter lambda x menos 5 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Beleza? Só olhei, peguei os pontos 5 e menos 5, trouxe para a minha equação com o sinal invertido. Então, se o ponto lá, a coordenada x do seu ponto é 5, então aqui na equação ele vem como negativo, x menos 5. Coordenada y é menos 5, vem para a sua equação como y mais 5 ao quadrado. Aí você volta nisso, no ponto de cima, se vocês fizerem aquilo que a gente fez no exemplo 1, certo? Igual a 1 ao quadrado, onde o raio ali é 1. Agora, no exemplo 3, eu quero que ele diz o seguinte para a gente. Escreva a equação reduzida da circunferência de raio r igual a 2, raiz de 2, e centro c, raiz de 2, raiz de 2. Represente essa circunferência no plano cartesiano. Beleza? Então, vamos lá. A equação procurada, ela é a seguinte. Ela é x menos raiz de 2 ao quadrado mais y menos raiz de 2 ao quadrado igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Não esquecer de colocar esse quadrado. Jamais. Aí, com o auxílio do GeoGebra,
a gente vai ver como que vai ficar isso no nosso plano cartesiano. Olhem só. Vejam que o ponto C, ele tem coordenada x entre 1 e 2, porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E coordenada y, raiz de 2 também, ó. Então, está entre 1 e 2, 1,4, mas bem aproximadamente. E o raio vai ser essa distância aqui, ó, de qualquer ponto da sua circunferência até o centro, que vai valer 2 raiz de 2, certo? Agora, eu quero que vocês pausem a tela e tentem resolver esse problema sozinho. Depois, continuem assistindo a resolução comigo. Beleza, pessoal? Tentaram resolver aí? Então, vamos lá. Pela definição, a equação reduzida da circunferência, ela tem essa forma, que a gente já viu. A circunferência do nosso problema, ela tem centro C, 2 e 4. Então, ela tem essa forma aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual ao r ao quadrado. Substituímos, encontramos a forma da nossa equação, mas falta para a gente esse raio. Para saber esse raio, ele dá uma informação a mais para a gente, ele diz a questão do centro. Não é? Ele fala sobre o centro. Então, se essa circunferência ela passa pelo centro, ou seja, se o ponto 0, 0 ele está contido na minha circunferência, então, quando eu substituir x e y por 0, eu vou ter o raio da minha circunferência. É algo que faz sentido, ok? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Se ela deu ponto para a gente vai substituir. E olhem só como é que vai ficar. 0 menos 2 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado é igual a r ao quadrado. 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado igual a r ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais menos 4 ao quadrado, que é 16, igual a r ao quadrado. 16 mais 4, 20. Aí, fiz a raiz quadrada dos dois lados, ok? Raiz de 20 igual a raiz de r ao quadrado, em que eu coloquei o sinal de mais e menos de volta, para você não esquecer desse detalhe. Raiz de 20 é igual a r, para r positivo. Quer dizer, o nosso raio ele vale raiz de 20. Pronto, resolvida a nossa questão. Agora vamos ver como que ficou a nossa equação substituindo o raio. Olha só, é essa a equação que a gente estava procurando. Lambda, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, raiz de 20 ao quadrado. Bom, aqui eu trago para vocês as referências que, como eu disse, tornaram esse trabalho possível. E eu agradeço a atenção de todos, desejo a vocês bons estudos e vejo vocês na nossa próxima aula.